Olá, amados de Deus. Que alegria é poder de novo estar em contato com você através deste programa em que o nosso objetivo é anunciar as virtudes de Cristo, o Evangelho de Deus, o Evangelho do Deus que se encarna, que se fez gente, o Deus Emanuel que habitou entre nós, mas por graça Ele quer habitar em nós, sermos a habitação de Deus. Você pode ser um aliado nosso. Vão aparecer aí os links e os endereços na sua tela de televisão e você pode ser. E nós contamos com isto, contamos com as suas orações, com a sua participação efetiva, com a sua divulgação para o maior número possível, com a sua colaboração para que este programa permaneça, se mantenha e seja um meio da disseminação para um público cada vez maior, conhecendo a suficiência da graça de Deus em Cristo Jesus. Nós vamos ter uma paradinha aqui por uns instantes e logo estamos voltando. Você conhece o canal oficial da PIB Londrina no YouTube? Veja como é fácil acessar. No seu navegador, digite www.youtube.com/piblondrina1. Ao entrar na página do canal, clique em inscrever-se. Depois, clique em fazer login. Digite um e-mail do Gmail e a sua senha. Pronto! Você estará inscrito no nosso canal e poderá acessar todas as atualizações. Clique em Playlist. Aqui você encontrará a lista dos vídeos por temas, como o programa Café e Fé. Nesta lista você também terá todos os programas já exibidos na TV. Aqui em Cultos ao Vivo, você encontrará todas as nossas transmissões já exibidas na íntegra. E não se esqueça de clicar neste sininho, pois clicando aqui você será notificado por e-mail e pelo celular de nossas transmissões e atualizações. Viu como é fácil? Compartilhe e faça parte. O nosso assunto hoje é adoradores. Adoradores de coração, adoradores de espírito. Quando a gente usa a palavra coração aqui, tem como objetivo a ideia não propriamente dos sentimentos, mas do ser, do espírito, do nosso interior. Alguém disse que quando o eu não é negado, ele é necessariamente adorado. O ponto crucial da vida cristã é a morte do ego. É a crucificação do eu. Não é possível o eu adorar e ser adorado ao mesmo tempo.
A luz e as trevas se repelem. Aquele que adora, ele não pode ser adorado. Aquele que presta adoração não pode ficar esperando ser aplaudido. O nosso ego caído, ele não se deleita em Deus. Ele fabrica deuses, ele constrói deuses, ele imagina deuses, ele idolatra Deus, mas ele não tem prazer, não se deleita propriamente no Senhor. Para que eu possa adorar a Deus de coração, o meu ego tem que ser crucificado. Ele tem que sair de cena. Ele tem que receber os efeitos da cruz de Cristo. Pois o nosso ego obeso não suporta a majestade divina. Ele não suporta que Deus seja maior do que ele. Frederico Nietzsche disse que eu não posso admitir a existência de Deus se eu mesmo não for Deus. Isto faz parte do ser humano de querer receber a ovação, o reconhecimento. É preciso que nós morramos em Cristo, a fim de podermos adorar a Cristo. É preciso que eu saia de cena, pois no altar não há lugar para Deus e o homem simultaneamente. A igreja contemporânea, ela mudou o foco do altar para o auditório. Até isso se pode ver na igreja católica antiga. O padre rezava a missa de costas, voltado para o altar, e o povo ele participava de um modo mais passivo. Hoje mudou. Na igreja evangélica também. Os cultos, eles têm sido mais voltados para as pessoas. Os cânticos são para o nosso próprio deleite espiritual. São voltados para o homem, não para Deus. A questão é que nós tomamos o lugar de Deus. Eu vou dar um exemplo que você pode até entender isso. Antigamente, no tempo de Jesus, a noiva esperava o noivo. Agora, o noivo espera a noiva. Isso é uma mudança de paradigma. Na hora do casamento, hoje, a noiva é mais importante do que o noivo. Isto também mostra dentro da igreja. Antigamente era Cristo o centro, agora é a igreja o centro. E isto parece que é insignificante, mas é aí que mudam os parâmetros. Se Deus estiver sendo de fato adorado, o ser humano será um mero adorador e nunca um espetáculo de adoração. Hoje a gente vê em muitas reuniões aquilo que se torna um show, uma coisa extraordinária, e é para o entretenimento das pessoas. Não existe a possibilidade de um adorador merecer as honras como tal. Se ele for ao palco, é para mirar a Deus que está no trono. Ele não pode ser o centro do espetáculo. Ele tem que ser um instrumento para a glória de Deus. Às vezes a gente diz que é para a glória de Deus, mas o que está em jogo ali são os interesses pessoais e até mesmo os cachês
que estão ali envolvidos para que aquela banda, aquele grupo, aquele cantor receba todos os benefícios. O adorador, ele desiste de si e insiste em ver apenas o adorado pela fé. Ele não está focalizando a sua personalidade, o seu estilo, o seu jeito. Ele está com os olhos postos no Senhor. E isso é a coisa mais importante. Sua visão vai além das paredes e do auditório. Vai direto para a sala do trono. Ele vai olhar o Senhor. Os olhos dele estão postos na intimidade com Deus. E esta intimidade, ela é invisível aos olhos da terceira dimensão, mas é visível aos olhos espirituais. Não existe um adorador chamando a atenção para a sua adoração. Isto aí é espetáculo. Isto aí é teatro. Isto aí é alguma coisa voltada para aquilo que eu vou repetir algumas vezes aqui, para o entretenimento. O foco do adorador é a presença de Deus, ainda que esse Deus seja invisível. Invisível para as nossas mentes, para o nosso mundo tridimensional, mas perfeitamente visível para a realidade espiritual. A definição que a Bíblia dá de fé é que, em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção ou a prova dos fatos que não se veem. A fé é o telescópio que nós usamos para enxergar a realidade que está além daquilo que nós vemos no mundo das dimensões humanas. Quem adora, adora a quem é digno de adoração, sem qualquer prosopopeia, sem qualquer holofotes para a sua visibilidade pessoal. Quem adora, adora a Deus, tem os seus olhos focados em Deus. Diante do trono de Deus não há shows, nem performance de artistas. Não está ali focalizando a qualidade dos artistas, nem a questão da luminosidade física. Está focando o coração diante de Deus. O altar do Senhor não é um palco para que os artistas se exibam com os seus talentos prodigiosos, mas é um patamar ao nível do chão, bem no nível do chão, a fim de que os adoradores se prostrem com a face voltada à sua origem de pó. Eu tenho falado muitas vezes aqui nesse programa que a nossa origem é o chão, é o humus. Nós somos o humano. O humus ficou de pé. O humano é aquele humus que ficou de pé. Mas o humano que vai diante de Deus para adorar, ele tem que ir em humildade. E essa humildade é o humano que volta olhando para o chão, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. Hoje, o culto a Deus foi transformado no culto aos homens. Há uma cultura de exaltação humana que cultua aquele que se diz estar cultuando, que se diz cultuar. Mas a quem ele está cultuando? Quem está por trás deste culto? É isso que nós precisamos verificar com clareza.
Muitas vezes nós temos mais, nós vamos à igreja, vamos às reuniões para vermos a qualidade das bandas, dos cantores, para termos um envolvimento voltado para nós. E os cânticos, na sua grande maioria, são dedicados ao nosso bem-estar, à nossa exaltação. Os cantores viraram o centro da louvação. Os pregadores viraram o centro da pregação. E os adoradores, o centro da adoração. E onde Deus se encontra nesse espetáculo todo? Onde está Deus? O que é que nós estamos fazendo? Que significado tem as nossas reuniões em termos de adoração? Espera aí um tiquinho, nós já vamos voltar logo, logo, aqui depois dos nossos comerciais. Nós queremos colocar hoje na estante esse livro aqui, O Poder Purificador de se viver pela fé na graça. Esse livro, Graça Futura, do John Piper, um instrumento de Deus na pregação do Evangelho. Ninguém peca por obrigação. Pecamos porque queremos. O pecado promete felicidade e nós compramos a mentira, mas ele não paga. Assim como não pode a raiz do pecado ser cortada de nossa vida por nós mesmos. A pena do pecado precisa ser paga pelo justo sangue de Cristo. E o poder do pecado precisa ser quebrado pelo fundamento da cruz de Cristo. E este livro aqui é a nossa sugestão para a sua estante, Graça Futura, John Piper. Você vai ser abençoado com esse autor. E nós estávamos falando ainda há pouco sobre os cantores que viraram o centro da louvação, os pregadores, o centro da pregação, os adoradores, o centro da adoração, e Deus descartado desse negócio todo. Isso aqui não pode parecer moderno, e essa pregação pode ser uma pregação arcaica, mas eu quero dizer para você, aqui está o fundamento. Deus é a realidade última e nós vivemos para a glória de Deus. Como isso tudo, o culto cristão se tornou num teatro barato, de atores de pouca qualidade, se exibindo a espectadores de mau gosto, que vão se deleitando em cima de coisas que não têm valor. Não tem valor eterno. Pode ajudar a alma por algum tempo nos seus sentimentos, mas não tem valor eterno. Nós precisamos de algo mais. Há um pensamento de Jim Elliot, um homem que foi morto aí na Amazônia por sua fé. Ele diz que aqueles que conhecem o grande e terno coração de Jeová certamente serão levados a negar seus próprios amores para poder participar da expressão do seu amor. Aqueles que conhecem
o grande e eterno coração de Deus. Certamente vão abdicar, vão negar dos seus próprios desejos e amores pessoais, porque eles foram alcançados por um amor incondicional e focalizado no próprio Senhor. Não é coerente para o coração que adora receber o reconhecimento da adoração que presta. Não é. É lamentável ver os adoradores homenageados ou aplaudidos. Os aplausos pertencem ao soberano. Podemos agradecer os adoradores por nos ajudarem a adorar juntos na congregação, nunca a exaltá-los. Eu sou muito grato por aqueles que me ajudam no processo de adoração pública, nos cânticos, a ter uma condição melhor, mas eu não posso exaltá-los e não posso ser exaltado pela condição de pregar, porque o centro da pregação é Cristo, o centro dos louvores é Cristo, o centro da adoração é Cristo e Cristo somente. Uma vez eu estive numa reunião em que o culto estava voltado só para os homens. E depois eu participei de um culto onde os homens estavam voltados apenas para Deus. Preste atenção nas dois encontros. Eu estive numa reunião em que o culto estava voltado para os homens. Eles eram a causa, tudo voltado para o homem, o louvor era para o homem, o aplauso era para o homem, era aquilo tudo para o homem. Mas quando eu participei daquele culto, onde os homens estavam voltados para Deus, olha, eu vou dizer, foi uma coisa extraordinária, era totalmente diferente. Naquela primeira reunião havia uma cultura de show, de apresentação. Na segunda, havia uma atitude de devoção, de quebrantamento, de humildade. Uma era um espetáculo, o outro, adoração. Adorando em espírito, adorando de coração. O ser humano não foi feito para questionar, ele foi feito para adorar. O questionamento veio com a queda e com o surgimento das dúvidas. A mente finita, a mente que tem o diâmetro de um boné, não consegue entender a dimensão deste Deus. E porque nós hoje só questionamos, nós paramos de adorar. E queremos colocar Deus dentro da nossa cachola. E se não cabe, nós nos tornamos indiferentes. O ser humano, à primeira vista, não foi feito para se exibir num palco, mas para se prostrar diante da face amorosa do Pai, em reconhecimento da sua glória. Nós fomos criados para a glória de Deus, não para o nosso reconhecimento. Na casa de Abba, este termo maravilhoso que Jesus veio ensinar, nosso Pai é o Abba, a linguagem mais íntima. Na casa de Abba não há lugar para a folia na presença do Altíssimo, mas para a real prostração dos corações quebrantados e reconhecidos de tão grande amor. O salmista, no Salmo 51, 17, foi Davi, depois do seu adultério, depois do assassinato,
mas depois do seu quebrantamento, depois da humilhação e da restauração, ele diz uma coisa muito interessante desse Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são o coração quebrantado, o coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Não se trata nem de sacrifícios, nem dessas festas simplesmente voltadas para os sentimentos e para a alma. Nós fomos chamados para estar diante do Senhor com o coração contrito e jamais perante uma plateia em busca de ovação ou de entretenimento. O espírito da humildade, o espírito da cruz esvazia a nossa necessidade de entretenimento e nos estremece com a necessidade de entendimento da glória e da presença da Trindade no culto. Deus está presente, eu quero adorá-lo. A adoração não faz parte da vida cristã, ela é a própria vida cristã diante do amor soberano de Deus, o amor incondicional de Deus. Eu posso dizer que a maior crise da igreja, da história da igreja e da igreja hoje, é a ausência de verdadeiros adoradores. Jesus disse no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 23, ele diz que vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Eu tenho observado na Bíblia que Deus não procura muitas coisas, mas Ele procura adoradores. Deus não procura artistas, Deus procura adoradores verdadeiros que o adorem em espírito e em verdade. Nós não somos atores num show que tem fim. Nós somos adoradores num culto eterno. Nós permanecemos na presença de Deus, nós vivemos para adoração a Deus. Não exibimos os talentos na congregação, congregamos à moda de um detetive presente na cena, mas sem ser visto. Isto é adoração. Adoração é uma presença na presença de Deus, sem tanta preocupação com exibição. Jesus foi claríssimo em João 4, 23, quando ele diz: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Não é adoração de samba-canção, é adoração de coração. Os filhos do Altíssimo só começam a crescer espiritualmente quando começam a adorar em espírito e em verdade. Quando começam a adorar com o coração. O amado irmão A.W. Tozer disse: há mais restauradora alegria em 5 minutos de adoração do que em 5 noites de folia. É aí que nós precisamos encontrar, que o Senhor nos faça adoradores verdadeiros, porque adorando-o, perdemos a consciência mesquinha de nós mesmos e ganhamos a consciência maravilhosa da grandeza do Altíssimo. Ao Senhor toda a glória, que Ele seja o nosso tudo. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você e eu fomos chamados por Deus para sermos adoradores. E a nossa proposta aqui é que você busque ao Senhor e busque para glorificá-lo. Nós esperamos encontrar você num outro programa, se assim o Senhor permitir, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Até lá, de coração para coração.